E aí, pessoal, aqui é Gustavo Tanaka e eu estou bem feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite da produção, quero agradecer pela oportunidade de poder falar com vocês. E a minha intenção aqui é compartilhar algumas histórias com vocês, dividir algumas reflexões, compartilhar alguns aprendizados e tentar trazer um novo olhar sobre a vida, sobre aquilo que a gente tem vivenciado hoje e as oportunidades que se abrem a partir dos desafios que a gente está vivendo, né? Então, eu, como muitos de vocês, estou tendo aqui a oportunidade de ficar em casa, né, com essa pandemia e tenho bastante tempo para refletir sobre muita coisa que tem acontecido e, ao mesmo tempo, observando o que está acontecendo no mundo, tentando entender toda essa loucura que está rolando no planeta, né, e lamentando também os desafios, as mortes, as perdas e as crises que a gente tem enfrentado. Mas eu sempre tento enxergar o que eu posso aprender a partir disso, né? Então, acho que como muitos de vocês, eu tenho me sentido bastante chamado a tentar entender melhor o cenário político no Brasil, sabe? E toda essa polaridade que está acontecendo, como as pessoas estão mais uma vez brigando muito e sem conseguir se entender, sem conseguir dialogar. E meu trabalho sempre foi, ou pelo menos tem sido nos últimos anos, abrir espaços de conversa, né? Abrir espaço para a gente poder conversar, para a gente poder aprender junto, para a gente poder se entender e caminhar no sentido da unidade, da evolução, da paz. E então, eu observando todo esse cenário, eu falava, o que eu posso fazer a respeito disso, né? Qual é o meu papel? E aí, recentemente, eu comecei a tentar entender um pouco mais a política. E algumas semanas atrás decidi começar um estudo mais profundo de política mesmo, porque eu me dei conta que eu não sei nada sobre esse assunto e que é muito difícil entender qual é a verdade e saber quem está falando a verdade, em quem eu posso confiar, qual fonte é verdadeira, num mundo cheio de fake news, né? Eu comecei a tentar explorar um pouco mais desse ambiente da política para entender o que eu posso fazer a respeito disso. E a primeira coisa que eu percebi, e eu quero dividir essa história com vocês, é que eu tinha um ranço, tenho ainda um ranço gigantesco só de pensar na palavra política. Quando eu penso em política, aí vem uma névoa densa, uma fumaça preta, e eu já não consigo enxergar nada, né? Então minha vista fica bagunçada, eu não consigo enxergar nada além disso. E vem todas as crenças que eu tenho sobre política, daquilo que eu já ouvi, das pessoas que eu já conheci e tal. E tenho tentado me desvencilhar um pouco dessa névoa para ver o que eu posso fazer, né? Como é que eu posso compreender mais. Então, o que eu fiz? Eu mandei mensagem e estou gravando esse vídeo hoje aqui, hoje é uma quarta-feira, e eu já estava conversando com um amigo que é de uma outra cidade, e ele é um cara que se lançou candidato a vereador duas vezes já, e tem aprendido bastante nessa caminhada. E eu não conhecia muito bem a história dele, assim, é um cara que eu conheci ele num evento uma vez, a gente trocou um papo rápido, assim, trocou uma ideia, e aí a gente deixou para se falar quando fosse a hora, e eu senti de conversar com ele e bater um papo com ele e perguntar como é que tem sido a experiência dele com a política, né? E foi muito especial conversar com ele, e tá muito vivo dentro de mim, por isso que eu tô compartilhando essa história, porque ele é um cara super do bem, assim, né? Dá pra sentir o coração dele, assim, um cara que acredita no bem e quer fazer, tá com vontade de promover transformações, é um cara que tem consciência, né? Tá num caminho de autoconhecimento bonito também. E aí, só de eu escutar ele falando com a energia dele, né? Ou seja, eu associar política, aquela névoa densa, com uma pessoa que tem um coração que eu, pelo menos, sinto que é legal, assim, já começou a dissipar um pouco dessa ideia de que é tudo um lixo, de que só tem ladrão e de que eu não tenho que olhar para isso porque é perigoso, todas as crenças que eu tenho. Eu comecei a escutar ele e falei, nossa, que legal, né? Que bacana ver um cara diferente falando de um tema que normalmente eu só escuto pela televisão e pelas notícias de corrupção. E, e aí ele falou assim, a quantidade de pessoas boas que ele conhece que estão nesse meio, mas que ninguém conhece, né? Que estão trabalhando, sejam servidores públicos ou pessoas que estão trabalhando em secretarias e tal. Tem muita gente legal. E aquilo foi dissipando um pouco do meu preconceito, né? E eu fiquei com muita curiosidade, muita vontade de conhecer mais, né?
E por que que eu estou contando essa história? Porque eu acredito que a gente está vivendo um momento onde é muito importante a gente sair da nossa bolha, e acho que esse que é o tema desse evento, né? Dissolver-se além do meio. É como é que eu saio dessa minha bolha para aprender mais, para me abrir para conhecer mais, escutar diferentes opiniões, né? E expandir e evoluir. Então eu vou recapitular um pouco a minha história, que pode ser também a história de muitos de vocês, né? Porque eu fui criado numa educação bem normal, assim, da nossa cultura brasileira aqui, ou da cultura ocidental, né? Então, eu venho de uma família de classe média, São Paulo, estudei em bons colégios, tive a oportunidade de fazer faculdade de administração na USP em São Paulo. Então, vim recebendo essa educação tradicional para eu me tornar uma boa pessoa, né? Um bom ser humano, fazer tudo direitinho, conseguir um bom emprego, ter família, tudo isso. E eu nunca fui um cara de transitar muito por diferentes ambientes, assim. Minha vida era meio que uma bolha, né? Então, quando eu era criança, a minha bolha era a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, aí meus primos, meus tios, meus avós. E aí eu entrei na escola e eram os meus amigos do colégio, que vinham de uma classe social muito parecida com a minha, né? E aí, à medida que eu fui crescendo, eu fui expandindo um pouquinho, né? Conhecendo pessoas um pouco diferentes e tal. Só que sempre dentro da mesma ideologia, assim, né? Pessoas que acreditavam mais ou menos na mesma coisa. Fui fazer faculdade de administração, comecei a trabalhar no mundo corporativo. Então, não tinha muita diferença, muita diversidade de ideias e tal. E a primeira ruptura aconteceu, foi quando eu, 12 anos atrás, decidi que eu queria mudar de carreira, mudar de vida e decidi sair do mundo corporativo. E sem saber muito bem o que fazer, pedi demissão e comecei a tentar entender a vida, buscar um pouco mais sobre a vida. Aí entrei nos estudos de espiritualidade, autoconhecimento, meditação, yoga, e isso já foi uma primeira expansão onde eu consegui me libertar um pouco daquele meu ambiente corporativo, né? Que só falava de negócios e dinheiro e com uma visão muito conservadora da vida. Ali já foi uma primeira libertação. Eu passei a empreender e aí entendi que o empreendedorismo não tem nada a ver com o mundo corporativo, que gera uma outra realidade, e passar a empreender e explorar aquele meio do empreendedorismo e conhecer outros empreendedores e acompanhar livros, autores e palestrantes que falavam sobre empreendedorismo foi me abrindo para uma nova visão da realidade. Uau, então tem o mundo corporativo e tem o mundo do empreendedorismo, que é outra coisa. Aí dentro do mundo do empreendedorismo eu migrei para o mundo das startups. E nossa, as startups já é outra realidade, que se você comparar com o empreendedorismo tradicional de um restaurante, de um negócio mais normal, né? As startups já é uma cultura muito diferente. Então aquilo foi muito legal para mim, porque me abriu uma nova possibilidade, né? E aí depois disso eu percebi que o que eu queria, na verdade, era me expressar de uma nova forma, assim, e tudo que eu queria era escrever, e eu fui aos poucos, naturalmente, dando espaço para isso acontecer, e acabei virando um escritor, né? E dedicando a minha vida para o autoconhecimento, que é o que eu mais gosto de fazer atualmente, assim, eu amo aprender, especialmente sobre mim mesmo, né? Eu sempre tive um questionamento de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é a missão, né? Qual é o objetivo dessa vida, para onde eu vou depois, qual é o sentido da vida. E eu gosto muito de aprender sobre isso, né? A me descobrir, a entender como eu funciono, e, enfim, foi me abrindo para aprender cada vez mais. E uma das coisas que eu aprendi, uma das várias coisas que eu aprendi, é que a vida não funciona seguindo os mesmos princípios que eu aprendi na faculdade de administração, por exemplo. Então, só de passar a considerar, no meu entendimento, o plano da espiritualidade, que é algo que é muito real para mim, a espiritualidade sendo o entendimento de que existe algo maior, além daquilo que a gente pode ver, tocar, sentir, cheirar, escutar, existe uma dimensão mais sutil, uma inteligência que move tudo isso, outros planos e outras dimensões. Só de me abrir para isso, eu já começo a perceber que tem mais coisas que têm que ser consideradas na hora de organizar o meu dia.
Então, fui percebendo que a vida funcionava por sincronicidades, né? Por coincidências, por pequenos milagres, sinais que iam acontecendo todos os dias e que iam me direcionando. E que, a partir do momento que eu entendia como seguir esses sinais, essas sincronicidades, aprendi a escutar mais esses sinais e prestar mais atenção, eu fui conseguindo confiar um pouco mais na vida, né? Confiar que nada é por acaso, que sempre tem alguma coisa muito importante acontecendo e que eu posso aprender em cada oportunidade. Só de considerar essas sincronicidades, a minha vida foi ficando mais fácil. Eu fui saindo do esforço de ter que trabalhar muito duro para batalhar para conseguir vencer na vida e fui aprendendo a relaxar um pouco mais e confiar na vida e expressar aquilo que é natural para mim, né? Então eu fui aos poucos transformando a minha forma de me relacionar com as pessoas e dedicando a minha vida para aprender e compartilhar. E hoje basicamente é o que eu faço, eu vivo experiências que me fazem aprender. E aí eu tento interpretar isso de uma forma que eu consiga compartilhar com as pessoas, porque é algo que é legal para mim, eu não gosto que fique só comigo, eu quero compartilhar com mais pessoas, né? E eu faço isso a partir de textos, vídeos, palestras e desenhando experiências de autoconhecimento, né? Por que eu estou falando isso? Porque nesse processo de compreender que a vida funciona por outros princípios, eu fui entendendo a necessidade de me desconstruir das minhas estruturas, de perceber que poderia ser de uma outra forma. E eu vou dar um exemplo para talvez você consiga compreender um pouco melhor, né? Eu entendi que quando a gente vai aprender alguma coisa nova, a gente precisa de uma estrutura. Então, vamos supor que você não sabe cozinhar, aí você quer aprender como faz para cozinhar. O que você faz? Você vai pegar a receita. E aí, quando você pega uma receita para fazer um bolo, de repente, você vai ter lá 2,5 xícaras, 3 colheres de chá, né? E você vai seguindo a receita exatamente como está sendo descrito ali. O que você tem que colocar, elemento por elemento, momento, quanto tempo. Você vai seguindo a receitinha para fazer igualzinho para sair um bolo, né? Da forma como a pessoa que criou a receita cozinha. Mas à medida que você vai se desenvolvendo e vai pegando gosto pela cozinha e vai começando a ficar bom naquilo, você não precisa mais daquela receita, você vai aprendendo como funciona a cozinha, como funciona a culinária, né? E se você perguntar para um grande chefe de cozinha ou alguém da sua família que cozinha muito bem, uma tia, um tio, sua avó, essa pessoa muito provavelmente vai falar que nem sabe como fez, que não sabe a receita e que ela simplesmente vai fazendo e vai cozinhando. Porque ela compreendeu os mecanismos e ela sabe como aquilo funciona, então ela se permite se libertar da estrutura, né? Se você pegar um grande músico, quando começa a aprender um instrumento, um grande guitarrista, por exemplo, quando começou a tocar guitarra, ele estava provavelmente seguindo ali a estrutura, né? Das notas, dos acordes, tudo direitinho. E aí, quando ele vai ficando bom naquilo, ele começa a improvisar e ele vai se libertando daquela estrutura. Então, se você pegar um músico de jazz, por exemplo, um guitarrista de jazz, ele tá livre, fluindo pela música, e aquela estrutura serviu de base para ele no começo, depois ela é desnecessária, né? Isso vale para várias atividades, você pode transpor esse exemplo para qualquer área de conhecimento que você queira. Exercício, por exemplo, um cara que faz exercícios muito bem, ele não fica seguindo aquela mesma regrinha que o instrutor da academia te passa logo que você se matricula, né? Ele é livre para poder criar, e ele cria exercícios, ele mesmo inventa os exercícios, porque ele sabe como funciona o músculo dele, ele sabe, enfim, como é que é a estrutura, ele se liberta daquilo. E eu estou falando desses exemplos porque quando a gente começa a viver, e a gente é criança e adolescente, a gente precisa dessa estrutura que nos diz como a gente tem que viver. O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, que horas que eu tenho que acordar, que horas que eu vou almoçar, que horas que eu vou dormir, né? O que eu tenho que comer. Então a gente vai recebendo como é que eu tenho que trabalhar, como é que ganha dinheiro e tal. E beleza, isso dá pra gente uma estrutura de sociedade que faz com que a gente não mate uns aos outros, uma estrutura moral e ética para que a gente consiga conviver pacificamente, né? E não sair um roubando coisa do outro, não matando o outro, não brigar. Então isso dá pra gente uma estrutura pra gente ficar aqui minimamente em paz, né? Só que só viver assim limita muito o nosso potencial de crescimento e de aprendizagem.
Então, talvez alguns de vocês sintam já como uma estrutura de aprendizagem, de ensino, uma faculdade, ela pode ser um pouco apertada, assim, como se você estivesse colocando uma jaqueta apertada aqui. Beleza, serve para você, mas não é tão confortável, né? Então a gente está vivendo um momento onde as estruturas elas vão precisar se adaptar para se afrouxar um pouco, para se libertar, para a gente poder criar novas formas de viver, tá? E aí, à medida que a gente vai se libertando, a gente vai encontrando novos espaços para a gente poder se experimentar como seres humanos e buscar aquilo que a gente quer fazer. Aprender coisas novas, né? Que livro que eu quero ler. Então, na adolescência, você lê os livros que a escola te manda ler porque vai cair no vestibular. Depois que você, sei lá, terminou a faculdade, você não vai ter nenhum lugar que vai te mandar ler os livros. Você vai ter que escolher os seus, né? E aí você vai escolher aqueles que são do seu interesse. E aí é muito importante nesse momento a gente começar a entrar num trabalho de autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É eu me conhecer e saber como que eu funciono melhor, o que é melhor para mim, quais são os meus interesses, quais são as minhas vontades, quais são os meus sonhos, o que me é natural e o que é difícil para mim, né? Será que eu consigo dedicar mais tempo àquilo que é natural, ao invés de ficar tentando ficar bom em algo que não sou bom, ou achar que eu deveria gostar de um tema que eu nem gosto, sabe? Então, quando a gente vai se aprofundando nesses estudos do autoconhecimento, de entender como é que eu me sinto a cada situação, com que tipo de pessoas que eu gosto mais de conversar, que tipo de conversas eu quero ter, eu vou percebendo que talvez eu tenha passado a minha vida toda não alimentando o que me é natural, os meus interesses naturais, aquilo que eu gosto, não dedicando tempo às atividades que me trazem mais prazer e dedicando muito tempo e muito esforço para me adequar ao meu meio, né? Para conseguir falar sobre os mesmos assuntos que os meus amigos falam, para me comportar da mesma maneira que os meus pais esperam que eu me comporte, para poder ser aquela pessoa que as outras pessoas que me admiram querem que eu seja. Isso vai me limitando, né? E só eu sou capaz de saber aquilo que é importante para mim. Ninguém é capaz de me dizer aquilo que eu tenho que fazer da vida, né? Ninguém é capaz de me dizer o que é melhor para mim, a não ser eu mesmo. Só que, então, como é que eu faço para descobrir o que eu quero? E esse que é o desafio. E essa que é a jornada de autoconhecimento, né? Cada vez mais a gente está muito atento, muito presente em como a gente se sente a cada momento, para poder fazer as nossas escolhas, para a gente aprender a escolher por nós mesmos, né? Então, eu percebo que por muito tempo eu fiquei muito desconectado disso, assim, de não saber o que eu quero da vida, cara, não saber nem do que eu gosto. Vivi tantos anos fazendo aquilo que os outros me diziam que eu deveria fazer, que eu nem sei mais aquilo que eu gosto, nem sei mais aquilo que eu tenho vontade de fazer. E é muito angustiante você não conseguir saber quem é você e saber do que você gosta, né? Porque a vida, ela perde o sentido. Então, eu venho, nos últimos anos, me permitindo descobrir isso e dar vazão às minhas curiosidades, aos meus interesses e buscar o que funciona para mim, sabe? E isso, naturalmente, me leva a duas coisas, que é basicamente a mensagem que eu quero deixar aqui para essa fala. Tô falando de bastante coisa, mas eu sinto que talvez vocês vão conseguir compreender e se relacionar com aquilo que eu estou dizendo, né? A primeira é a importância de eu prestar atenção ao que está acontecendo dentro de mim, sabe? Prestar atenção a como eu estou me sentindo o tempo inteiro, porque ali eu vou ter muitas pistas do trabalho que eu vou ter que realizar e de para onde eu quero caminhar. Eu percebo que a maioria das pessoas, e eu vivi muitos anos assim, ficam só no plano mental, nas ideias, no que tem que fazer, no pode, não pode, nas expectativas e tal, e elas não param para escutar o que está acontecendo com elas ali, né? Muitas vezes só de você parar para escutar, você está às vezes num trabalho que você não gosta, cara, fecha os olhos, sente e você vai perceber que tem às vezes um desespero, uma vontade de sair dali, de sair daquele lugar, de não estar ali, né? Ou às vezes está numa relação e, cara, não tá legal essa relação, né? E vontade de mudar, de conversar com a pessoa para ver como é que a gente muda aquela relação, né? Então essa escuta é muito importante, porque à medida em que eu vou caminhando e explorando novos lugares,
né? Saindo da minha bolha social, saindo da minha zona de conforto, eu vou experimentando novas situações, conversando com pessoas diferentes. Então aí já estou entrando nesse dissolver-se além do meu meio, né? Eu saí da minha bolha, da zona de conforto, onde é confortável, lugar que eu já conheço, onde as pessoas já me tratam sempre do mesmo jeito, onde não vai ter muita surpresa, muita novidade, e passo a interagir com pessoas diferentes, ou seja, às vezes ir a algum evento diferente, ir numa festa de amigos diferentes, e aí gera aquele, nossa, será que vão gostar de mim? E será que eu vou conseguir fazer amigos? E como é que eu vou me sentir? E aí você volta para aquele processo de autoconhecimento. Não, tá, beleza, tá tudo certo. Eu vou aprendendo como eu me sinto, aprendendo a lidar com as minhas emoções para poder caminhar um pouco mais, né? Então, toda vez que eu vou sair da minha zona de conforto, eu me sinto inseguro. E aí eu preciso construir uma segurança interna para conseguir ficar à vontade nesse lugar fora da zona de conforto, né? Então eu estou ali num ambiente que eu construí e que eu já conheço. Então aqui eu estou em paz, né? Estou aqui na minha casa, estou em paz. Eu saio da minha casa, estou na rua, opa, já é um lugar desconfortável. Se eu sair do Brasil, opa, é mais insegurança ainda, né? Porque é um outro país, é uma outra cultura. Então, essa é uma analogia do que seria a zona de conforto de uma forma bem simplista. Mas a gente pode falar isso em termos de áreas de atuação e áreas de conhecimento, tá? Tem áreas que você domina, tem assuntos que você domina, que você pode conversar com todo mundo. De repente você gosta muito de basquete, e aí você é um cara que conhece tudo sobre NBA, sobre a história dos jogadores de basquete e tal, você sabe muita coisa. Então, se você for falar sobre basquete, você vai estar muito confortável, porque é um assunto que você domina. Mas de repente você vai agora conversar sobre música. E, pô, música você não domina esse assunto. E talvez você vai ter que ficar um pouco mais quieto e ouvir as pessoas falarem. E aí, pô, tem gente que prefere só ficar naquele ambiente do basquete, onde ela vai poder falar sobre aquilo que ela gosta e que ela domina, e não aprender sobre um assunto novo, que é a música, por exemplo, né? Só que para isso tem que lidar com o desconforto interno que é causado quando você toma contato com com novas informações, né? Então isso vale para tudo, basicamente, né? Para todas as áreas onde a gente escolhe se transformar na sua vida, ou na nossa vida, e áreas onde a gente quer aprender mais. E aí, voltando então para o começo da conversa, que eu falei que eu comecei a entrar um pouco nessa questão da política, só de pensar em política, eu já fico nervoso. Me liga um modo segurança de falar, nossa, eu vou ser criticado se eu falar de política, eu vou causar briga, as pessoas vão achar que eu sou, sei lá, que eu também estou envolvido na política, ou na verdade eu só estou querendo aprender sobre isso, né? E aí isso me liga um modo alerta. E o que eu faço? Eu falo, não, beleza, tá tudo bem aqui. Eu entendo que é desafiador e eu tenho essa curiosidade. Por quê? Porque dentro de mim é verdadeira essa vontade de aprender um pouco mais sobre política e eu estou seguindo esse direcionamento interno, que é essa curiosidade que me faz querer ir um pouco além e conhecer um pouco mais, sabe? Então, beleza, eu estou sendo coerente com aquilo que eu acredito e eu quero conhecer um pouco mais. Só que eu sair do meu ambiente, da minha zona de conforto, faz eu sentir coisas diferentes, né? Então, eu tenho feito um exercício agora de tentar entender o que as pessoas que votam em políticos diferentes do que eu pensam e no que elas acreditam. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a seguir no Instagram, nas redes sociais, pessoas que pensam diferente. Comecei a ver o que elas postam, aquilo que elas acreditam. Comecei a seguir políticos que eu detesto para ver o que eles falam. E eu percebo como aquilo mexe comigo, assim. Às vezes eu sinto raiva, às vezes eu sinto indignação, né? Mas é o exercício de eu aprender a escutar, porque não acredito que eu estou certo e os outros errados. Eu acredito que cada um tem uma percepção e um ponto de vista diferente. E talvez a gente só vai conseguir viver em paz e criar uma sociedade de paz no dia que a gente aprender a conversar e, sobretudo, aprender a se escutar. E aprender a escutar de verdade, né? Aprender a escutar com atenção e com interesse em saber o que aquela pessoa pensa e construir pontes para ter um diálogo, para ter uma comunicação, né? Ao invés de ficar simplesmente no ataque e que só levanta mais muros e separa a gente. Então, eu acredito que uma guerra termina
Não quando existe um vencedor, quando um lado derrota o outro. Eu acho que uma guerra termina quando existe a vontade de que aconteça a paz, né? E acho que para acontecer a paz, um dos lados tem que parar de querer brigar. Então, eu decidi na minha vida parar de brigar com as pessoas e parar de querer convencer alguém de alguma coisa e simplesmente conseguir eu ficar em paz, estando em paz nas minhas relações. E para isso é muito importante eu conhecer um pouco mais sobre o que as outras pessoas pensam e sair da minha bolha de pensamento, da minha bolha social, conhecer uma nova realidade e me abrir para isso. E aí volta de novo para a necessidade do trabalho de autoconhecimento, para eu ficar em paz comigo mesmo, aprender a lidar com as minhas emoções, entender as minhas crenças, entender os meus julgamentos, entender os mecanismos do meu ego, entender por que eu me irrito com umas pessoas, por que eu tenho mais facilidade com um tipo de pessoas do que com outra, e como é que eu desenvolvo melhor a minha comunicação para conseguir conversar com pessoas diferentes. Então é uma série de habilidades que eu posso desenvolver se eu realmente tiver essa vontade de me transformar e de mudar, né? Então, quando eu consigo me sintonizar com essa caminhada, ou seja, entender por que eu estou fazendo aquilo, ter real clareza da minha intenção, eu me fortaleço para conseguir desenvolver essas habilidades que eu preciso para poder avançar, sair da minha bolha, explorar novos territórios, conhecer pessoas diferentes. E aí a vida vai ficando muito mais divertida, né? Eu acredito muito na vida como uma jornada épica, onde a gente veio aqui para crescer, para explorar novos territórios, para desbravar, para a gente ir atrás de novos aprendizados, conhecer pessoas novas, seguir crescendo, evoluindo, aprendendo e se divertindo. A vida vai ficando muito mais divertida. Então, eu agradeço de verdade assim, a oportunidade que eu estou tendo de poder falar sobre isso com vocês. Fiz um apanhado de um monte de coisa, de um monte de histórias. Espero que tenha feito sentido para vocês, inspirado de alguma maneira, para que vocês possam fazer as melhores escolhas para vocês, para que vocês consigam seguir um caminho de paz, seguir aquilo que desperta a curiosidade de vocês, confiar nessa voz interior de vocês que aponta o caminho e que talvez muitas pessoas ao seu redor não vão conseguir te apoiar, né? Então, é muito importante entender como você funciona, esse trabalho do autoconhecimento, essa escuta interna, aprender a silenciar os pensamentos, lidar melhor com as suas emoções, para poder caminhar na vida, seguir aprendendo, seguir se desenvolvendo, porque a vida vai ficar muito mais colorida e vai ter muito mais graça, assim, certo? Então, agradeço de verdade a escuta de vocês que chegaram até aqui. Eu acredito que se você chegou até aqui, diante de tanto conteúdo que tem na internet, é porque fez sentido para você. E é isso, a gente segue caminhando junto e até.